Graça e paz, queridos. Que coisa abençoada que Deus nos proporciona nessa manhã gostosa, aleluia. Até aqui Ele tem nos ajudado. Nessa devocional, no Minutos de Encorajamento, deixando aqui Atos 18, quando Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. E no versículo 5 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, assim que devemos às vezes nos comportar em muitos lugares, e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. E ele foi pregar aos gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, aleluia. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Deus seja louvado. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém, ouça essa palavra, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Às vezes nós ficamos focados nas pessoas, nas circunstâncias, nas ameaças, nos grandes desafios que tentam nos fazer parar. Mas a palavra-chave dentro desse texto que Deus deixa para nós é que quando Deus fala, o inferno se cala. Quando Deus fala, o inferno se cala. Aleluia! Até para tocar em Jó, Satanás teve que ter permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não é um Deus qualquer. E aqui nós vemos Paulo passando por várias aflições, por várias situações negativas, difíceis, tribulações. E quando ele chega ali, em Corinto, ele passa por essas situações também, né? Porque Paulo passou por naufrágios, perseguições, prisões, etc e tal. E quando ele chega ali também, ele passa por essa situação, mas ele não se curva a ela. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus nos diz que ele foi direcionado à casa de um homem temente a Deus, ali em Corinto. E antes disso, ele tomou uma postura de sacudir o seu corpo e no sentido espiritual e dizer: olha, eu falei, vou trocar em miúdos, eu declarei o evangelho, vocês não creram? Tudo bem, eu vou sacudir aqui o meu corpo, limpo as minhas mãos e desde agora vou pregar aos gentios. Às vezes nós ficamos batendo, né, no mesmo lugar. Deixa Deus trabalhar. E jogamos a rede, que possamos jogar a rede noutra direção. Com certeza os peixes virão, porque Deus às vezes quer nos direcionar em determinada situação e às vezes ficamos malhando, né, no mesmo lugar e não entendemos e não discernimos a voz de Deus. E aqui nós vemos que ele entrou, saindo dali, daquela situação negativa, né? Ele foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, né? O principal da sinagoga,
creu no Senhor, aleluia, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindo, povo de Corinto, alguns ouvindo, criam e eram batizados. Mas eu quero deixar aqui, dentro dessa realidade, o que Deus falou ao meu espírito. E eu costumo dizer que a voz do Espírito Santo de Deus, ela é contundente, convincente e inconfundível. Ela não deixa margem de dúvidas, porque a ovelha conhece a voz do bom pastor, aleluia. E aqui nos diz no versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão. Deus é o maior interessado em nos visitar. Deus é o maior interessado em trazer algo novo, como diz ali em Isaías 40, ou seja, 18, né? 43, 18, 19, ou seja, não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que faço uma coisa nova, já está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei caminhos no deserto e rios no ermo, ou seja, não existe caminhos no deserto e rios no ermo, mas Deus é poderoso para colocar. Mas Deus é poderoso para colocar um oásis no teu deserto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso para colocar um oásis no nosso deserto, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor da história, da tua história, da nossa história. Louvado seja Deus. Não olhe as circunstâncias, não olhe as palavras negativas, não olhe as palavras, não ouça as palavras contrárias. Não esteja atento às situações que te põem para baixo. Olhe para a cruz, olhe para o Senhor, ouça as promessas de Deus e creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus nos diz, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Não temas, Paulo. Pelo contrário, fale e não te cales. Então, não temas as circunstâncias. Não olhe para as situações adversas. Não veja as calamidades como o fim de tudo. Veja como o começo de uma grande história. Porque, diante daquela calamidade, o Senhor visitou Paulo e disse, não temas. Pelo contrário, fale e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém, aleluia, ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, tem muita gente que está comigo, tem muita gente que eu vou salvar. Então, professe a palavra, Paulo, eu te escolhi, aleluia. E ali, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, quando Deus fala, o inferno se cala. Oh, glória a Deus! Quando Deus fala, o inferno se cala. Na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida emocional, na sua vida física, ministerial, Deus é poderoso. Na sua vida, num todo, Deus, Ele contempla os fiéis na terra. A Bíblia diz que tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Então creia que o Senhor já entrou nessa causa. Creia que o Senhor já decretou falência em toda ingerência satânica e entrou nessa causa para te dar vitória, porque operando Deus ninguém pode impedir. E a palavra de Deus nos diz, teve Paulo durante a noite uma visão da parte de Deus. Deus é poderoso para te visitar. Deus é poderoso para nos visitar. Seja por meio de sonho, de visão, por meio da palavra, que é a boca de Deus falando conosco. Aleluia. Não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Às vezes nós vemos as situações e ficamos amedrontados. Ficamos acuados. Como essa pandemia tem pego muitos que se dizem crentes desta forma, né, de saia justa, de calça curta, né, e estão atordoados, amedrontados, acuados. Ei, Deus nos deu sabedoria ao homem. Temos fé em Cristo. E segundo, pela sabedoria do homem, né, temos fé em Cristo de algo divino, né, e com relação
a sabedoria do homem, Deus deu máscara, gel, sabão líquido. Então, não temas. O Senhor é contigo, não te assombres, Ele é o teu Deus. Aleluia! Não deixe de propagar o evangelho, não deixe de proclamar as grandezas de Deus, não deixe de orar pelas vidas, não deixe de propagar o reino. A igreja não pode ficar atordoada, a igreja não pode ficar acuada. Jamais na história do cristianismo, diante das calamidades, a igreja ficou trancada, acuada. Ela orava e ela propagava. Ei, a igreja primitiva passou por várias perseguições e jamais a igreja ficou parada. Ninguém para a igreja, porque o Senhor é o Deus da igreja. E assim como Ele visitou Paulo, Ele é poderoso para te visitar, para nos visitar e para nos levantar no meio dessa caoticidade mundial. Porque quando Deus fala, o inferno se cala. Quando Deus fala, o inferno se cala. E Deus está falando conosco neste dia. Em o nome de Jesus o Cristo. Vai, Ele é contigo. Um forte abraço da pastora Rosângela Soares de Souza. E saiba de uma coisa. Ei, Deus fala. E o inferno tem que se calar. Shalom.